Queria aproveitar um gancho da Maiara, que ela comentou na fala dela, bem ao final, né, algo que lembra muito a questão de estarmos perante aí um tema de direitos humanos, né, dos direitos civis, e de tempos em tempos a sociedade encara de novo, enfrenta de novo isso. Quando o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, a GDPR, entrou em vigor no ano passado, em 2018, era um ano muito emblemático, porque fazia 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, e foi até um dos motivos pelo qual não se queria prorrogar novamente, apesar de ter sido pleiteado por Portugal e outros países, que se desse mais prazo, por se entender que já tinha 70 anos de prazo, né? Então, era algo assim do tipo, quanto mais prazo nós vamos dar para que a gente possa desenvolver tecnologia sustentável que respeite direitos humanos, né? Então, logicamente, nós podemos criar como inventores em inovação tudo para melhorar a qualidade de vida, para poder gerar uma sociedade que extraia da melhor forma da natureza aquilo que a gente possa trazer para a sociedade humana. Mas devemos respeitar o ser humano, né? Hoje, respeitar o meio ambiente, respeitar os animais, né? E aí, acredito que é uma linha mestra aí, divisória, e por isso o Marcel falou muito bem em dizer que é uma legislação reputacional. E com toda certeza, hoje, quando uma marca decide botar um selo, eu já sou GDPR compliant, e talvez no Brasil, LGPD compliant, pode significar me diferenciar de um concorrente, me posicionar para uma geração futura mais esclarecida, que possa escolher melhor com quem eu quero fazer negócios, comprar produtos ou serviços, e entregar meus dados pessoais. Nós deveríamos ter esse direito de escolha, mas para isso tem que ter educação. E eu vou falar um pouco disso na minha apresentação, porque talvez uma sociedade como a europeia já tem mais cultura. Eles já faziam há 12 anos uma campanha pública de proteção de dados pessoais. O dia 28 de janeiro é o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, feito há já 12 anos, muito antes da legislação atual vigorar, porque a legislação europeia atual é uma uniformização de leis, né? É um regulamento que uniformizou a legislação de 28 Estados-membros. Talvez para o Brasil há um ineditismo no sentido de que nós estamos fazendo uma importação legal, né? Nós estamos trazendo algo que veio, sim, com uma referenciação grande da União Europeia, e não tivemos muita escolha, senão sofreríamos barreira comercial. É o melhor momento para o país, para uma legislação desse nível? Impacto, não. Temos orçamento para fazer essa lei acontecer? Não. Temos pessoas já preparadas para todo o trabalho que tenha que ser realizado no próximo 1 ano para implementar isso nas instituições? Não. O prazo dá tempo? Não. Então, realmente, quando você hoje participa de agendas, é uma situação que está gerando bastante ansiedade, né, nas instituições e nos executivos. Então, dito isso, queria fazer uma fala complementar, eu talvez aqui da mesa seja quem atua bastante tempo exatamente com cibersegurança, até pela minha prática também com a área militar, e essa é uma legislação que vem de encontro com a necessidade de praticar proteção de informações. Então, quando você conversa, o Marcel falou muito bem, né? Você tem aí uma, digamos, afinidade natural do tema com compliance, e há também uma afinidade natural do tema com a área de segurança de informação, que há muito já pleiteava que fosse levado muito mais a sério, né? Não só em termos de implementar ferramentas e tecnologias, mas campanhas e cultura, né? Então, dito isso, queria só aproveitar e complementar, né, que a gente vai ter alguns desafios, que é, talvez, em alguns casos, querer ter um grande vilão de dizer que a culpa é da LGPD. Né? Então, para alguns casos, hoje, quando alguém diz assim, eu poder ou não poder usar um dado pessoal, a situação, nós somos advogados, né? Vai ser usado dos dois lados da mesa. Vai ser LGPD para todo lado, né? Tem LGPD para remover, tem LGPD para usar, né? Tem LGPD para todo tipo de freguês. Então,
É uma legislação que permite isso, né? Então, quando você hoje senta com os clientes, e eu vejo a área pública, eu estava com uma área pública preocupada com os portais da transparência. A gente tem hoje uma legislação nova, recém-chegada, como eu harmonizo leis? Como eu harmonizo uma lei nova com as anteriores? Como eu harmonizo o LGPD com lei de acesso à informação? Como eu harmonizo o LGPD com a lei de sigilo bancário, com a lei do cadastro positivo? Então, aí você começa a ter uma outra situação que aí é setorial. A LGPD não é setorial. Ela é horizontal, mas você tem legislações setoriais, e aí vai trazendo a complexidade do trabalho relacionado a ela. E eu estava conversando que nós vivemos um país que não é só um problema do Brasil, é região, e quando a gente fala de região, nós sabemos que temos aqui na região da América Latina as quadrilhas criminosas mais criativas do planeta, e nós temos que ter um combate à fraude muito sério. Isso significa que, às vezes, até a pessoa inocente e de boa fé tem que passar por double checking por causa dos outros, né? Então, não é simplesmente porque eu quero oferecer um produto ou serviço, mas porque nós estamos passando por uma checagem, né? Não é aquela ideia da boa-fé objetiva, é quase o contrário. Eu suspeito de você até que você prove que você é de bem, né? É mais ou menos assim que você acaba tendo uma relação, em muitos casos, do Brasil. Então, há uma preocupação grande hoje sobre a nossa metodologia de background checking. Porque nós temos muito acesso a informações hoje que circulam na internet, que estão em mídias sociais, e as áreas de background checking das empresas, seja em processo de seleção, em processo de contratação de fornecedores, tudo isso para um trabalho de prevenção, fica com um desafio quando essa legislação estiver vigorando? Claro que sim. Então, a gente sempre vai ter um paradigma natural entre segurança e privacidade. A LGPD traz exceções de segurança, exige segurança, o artigo 4º fala a respeito disso, mas acho que é importante nós refletirmos. Nós não alcançamos ainda, talvez queremos ser um dia, um nível de segurança pública de Suíça, Holanda, outros países similares, mas não alcançamos esse nível de segurança pública. Como está a segurança pública da maioria das grandes cidades brasileiras? Como chegou o caso do Rio de Janeiro? Como outras cidades estão hoje? Como está a segurança digital da internet brasileira? Vamos passar por Black Friday sem golpes? Então, vamos falar um pouquinho disso tudo. Então, a gente tem, naturalmente, aí esse desafio. Eu estou o tempo inteiro atualizando a lista de livros, Você falou 20, aqui está escrito 22. Ontem a professora Silmara me perguntou, mandei um material para ela, fui levantar, esse ano já está em 25. Eu tenho 2 filhos, gente, um menino e uma menina, mas eu realmente sou muito melhor produzindo livros. Isso é um fato, Eu já falei isso para o meu marido, não adianta. Mas talvez porque e por gosto, eu falei com o Marcel, esse hábito da gente gostar de ler e tudo, e o compartilhar conhecimento. Tem uma hora quando você faz o output, você gera um livro e todo mundo vai ler e todo mundo fica com aquele conhecimento para sempre, Trouxe um, inclusive, aqui, para a gente sortear para todo mundo. Mas, dito isso, passando aqui o material, queria colocar para vocês, primeiro, uma visão de mercado, Isso aqui é só um modelo que eu acho interessante, que passa na vida de todo mundo. Isso aqui é um modelo, como conceito, acho que é legal os advogados terem visão de negócios, É um ecossistema financeiro hoje, tudo passa por um ecossistema financeiro, porque a modelagem de sistema financeiro é um viabilizador de negócios. Mas você tem hoje uma rede que exige um livre fluxo de dados para que você faça de ponta a ponta que uma operação possa acontecer. Então, quando um cliente, de repente, precisa da realização de alguma coisa, às vezes, num único grupo econômico, ele pode ter vários tipos de negócio com CNPJs diferentes, mas eles compartilharem uma única infraestrutura tecnológica, que eles chamam hoje de CSC, Centro de Serviços Compartilhados, o que vai permitir construir algo que gera muita sinergia para a geração de leads, que é um data lake, e dentro de modelagem hoje, de analytics, para quando você trabalha, o cientista
cientistas de dados hoje são realmente uma profissão muito avaliada, muito valorizada, né? Os cientistas de dados, você começa a trabalhar uma base de conhecimento, uma base de dados que pode ter todo tipo de dado, não é só o dado pessoal, né? Pode ter dados financeiros, podem ter dados de indústria, dados de segredos de negócios, podem ter todos os tipos de dados. Mas, a partir do momento que começou a ter legislação de privacidade e proteção de dados pessoais, até para um investidor, ele começa a avaliar empresas pensando qual é o privacy risk, o risco de privacidade daquela modelagem de bases de dados, né? E aí, quando você olha essas bases de dados, se um único ente que compartilha ou traz dados para essa base de dados, trouxer um dado não legítimo, ou não seguir esse fluxo da transparência que a Maiara mencionou, ou não tiver uma base legal justificável, como o Marcel mencionou, ele gera contaminação do data lake. E aí todos aqueles que tiverem se usufruindo desse data lake passam a correr o risco da multa, o risco da penalização, porque eles vão estar penalizados na hora do tratamento do dado pessoal, né? E a armazenagem, a guarda daquele dado pessoal já é um tipo de tratamento de dado pessoal. Às vezes alguém diz assim, não, mas eu não usei não, só estou guardando. E é por isso que base legada, uma coisa guardada num arquivo, mesmo anterior à legislação, também aplica a legislação. E isso, então, dá um nó no cérebro do cliente. Ele diz assim, mas é uma coisa que está lá no arquivo do RH, é anterior à lei, aplica a lei, né? Mas a lei é de agora, mas aplica a lei, né? Ela alcança tudo isso. Então, imagina que eu tenho um correspondente bancário e ele vai passar uma informação, o corretor de um seguro, ele vai ser o primeiro a capturar, o vendedor de uma loja que pede o seu WhatsApp para mandar a fotinho da nova coleção, ele foi o que imputou primeiro o seu número de celular na loja, o da passagem aérea, dentro de uma agência de turismo, igual. Então, o maior desafio é eu alcançar essa ponta na conformidade. Quando você vai para escritórios centrais, administração central, aplica uma solução técnica já em conformidade, é mais simples. Mas quando você tem que trabalhar essa ponta, né, de input, de entrada de dados, o desafio é grande. A gente tem conversado com muitas pessoas que estão dentro do Data Lake do varejo. O varejo vai passar por Dia dos Pais, já, né, gente? Feliz aí, Dia dos Pais antecipado, para quem já é pai, né? Quem tem pai também. Mas vai vir Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal. A próxima vez que esse calendário acontecer no Brasil, já estamos com a lei vigorando. O que significa que oportunizamos agora para conseguir, de repente, uma atualização desse consentimento tão desejado do varejo para poder meio que conseguir o máximo aproveitamento do dado pessoal, ou ele vai ter que ser trabalhado nas exceções de consentimento, como foi bem colocado pelo Marcel. E há um receio no Brasil, porque a gente teve o histórico do Marco Civil da internet. E aí, como é um histórico recente, ele se tornou uma memória da autoridade, uma memória do judiciário, do tal do consentimento expresso e destacado, sem estar clicado e marcado previamente numa política. E, portanto, há uma percepção natural, até inicialmente, de que vai ser essa interpretação, até porque a gente ainda não tem tanto manejo, tanta cultura, não somos a Europa, né, com relação a essa matéria ainda, nossas referências legais iniciais vão ser esse nosso histórico. E o ano que vem, né, enquanto que a Europa celebrou os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 2018, o ano que vem, 2020, nós vamos fazer 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. Então, será um ano em que vai ter uma associação natural da LGPD com o CDC. Natural. Do dia 15 de março ao dia 15 de agosto, nós vamos ter a imprensa falando disso, e aí a ponta, né, da intersecção, da onde você puder trabalhar isso. Então, queria que a gente primeiro considerasse os modelos, né? A legislação, então, depois de sancionada, assumiu também a numeração do 13.853. Importante essa referência para que a gente sempre busque o que ficou depois do veto presidencial, né? Então, hoje, nós já temos aí, às vezes, algumas situações de materiais que
que a gente precisa passar por uma atualização, materiais excelentes que estão na internet, mas que ainda não estão corrigidos, né, depois do veto, porque está bem recente, a sanção presidencial foi dia 8 de julho, né, então ainda tem alguns conteúdos que vocês podem, de repente, ter acesso, que tem algum tipo de ajuste, fica só essa ressalva para vocês. 4 pilares, só para reforçar, né, que já foi dito, já foram mencionados pelo Marcel e pela Maiara, né, o da transparência, como bem colocado, e esses pilares são interessantes porque eu tenho feito reuniões com presidentes de empresa, que quando você fala os 4 pilares da lei, ele normalmente pergunta para os executivos assim, mas a gente não faz isso? E é uma pergunta que deixa todo mundo na sala de saia justa, todo mundo. Porque você fala assim, tem que atender o princípio da transparência, o princípio do controle, eu tenho que saber aonde estão os dados pessoais, o seu ciclo de vida, né, aonde ele vai parar, com quem eu compartilho, preciso ter consentimento, quando eu tenho que ter o consentimento, ou eu estou na exceção de consentimento, ou seja, algo bem óbvio quando você fala desse jeito. E parece tão simples quanto isso, mas é bem mais difícil do que o jeito de ser contado. E, por último, eu tenho que garantir segurança da informação para não vazar. Então, quando a gente tem só 10 minutos com alta direção, conselho, presidência, e alguém diz, isso tem 10 minutos para falar, e você fala esses 4 princípios, ao outro lado diz, mas a gente não faz isso. E você fica com aquela sensação de que você simplificou demais. E um problema, né? E ele não é tão simples assim. Aí você tem que mostrar alguns exemplos. Aí você tem que contar o caso da British, por exemplo, que teve uma das maiores multas da GDPR, explicar o que aconteceu. Um exemplo que o Marcel disse, né, sobre o relatório de impacto, e que as empresas hoje entregam e apresentam isso, quando você tem um vazamento, acho que uma das coisas interessantes, já que eu quero falar um pouco mais sobre segurança, e quando acontece um vazamento, essa legislação trouxe algo que não era comum para todos os setores de negócio, o dever de reporte. Eu ter que contar que vazou uma informação, isso, gente, é sofrer. Né? Isso, para uma instituição, é algo assim que você tem que ser treinado para fazer isso. Assim, não é tão simples. E você precisa ter o procedimento de resposta a esse tipo de incidente, atender dentro de um prazo. No caso europeu, você tem uma dinâmica de 72 horas sem demora injustificada. Então, se você demorar mais que isso, tem que ter uma justificativa e tem todo um procedimento. No Brasil, nós trouxemos lá no artigo 48 que você tem que ter o dever de reporte no prazo razoável. E aí já começamos a discussão do prazo razoável. Só que quando você continua a ler o 48, ele fala que você precisa reportar de forma imediata, justificando se você tiver que ter um outro prazo sem ser o imediato. Então, a gente fez um trocadilho entre o prazo razoável, algo do imediato a alguma coisa, desde que justificado. Então, imagina como nós vamos nos comportar numa situação que hoje, talvez o histórico do judiciário, eu já conversei com ministros do STJ, que são mais de escola consumerista, né? E esses ministros, por escola consumerista, entende que um prazo razoável em cima de setores regulados, telecom, mercado financeiro, setores regulados, saúde, são setores muito sujeitos à lei do saque, por exemplo, o prazo razoável é 5 dias. Então, você não está nas 72 horas, de repente, da GDPR, mas você também não vai ganhar 30 dias, assim, achando que vai ganhar tempo demais. Então, qual que seria nós aqui como juristas, pensando, né, as referências que nós temos de cultura judicial brasileira, o que vai vir de escola consumerista, né? A escola consumerista do STJ, um prazo razoável é a lei do saque. São 5 dias. Né? E você não reportar, e você acabar sendo reportado. Né? Ou seja, alguém contou na internet, ou contou para a autoridade, que a autoridade bate na sua porta, que ela já está sabendo que você vazou. Antes de você contar que você vazou. Isso, por si só, já é uma infração. E aí, o que aconteceu com a British é o entendimento da autoridade de que as medidas que você aplicava, técnicas e administrativas de proteção dos dados pessoais, não eram suficientes, considerando o seu porte de empresa.
E isso é um ponto muito interessante dessa legislação. Aplicar as melhores práticas de mercado, as medidas técnicas administrativas, que hoje nós estamos usando uma referenciação da ISO 27001. Essa é uma legislação técnica, gente. Até para vocês quiserem ser talvez um DPO, você vai ter que tirar uma certificação e aprender mais sobre ISO 27001. Algumas certificações exigem a prova para DPO, que você faça a prova por exemplo, a ISFS da Exim, que é de ISO 27001, de segurança de informação, né? Por isso que também, naturalmente, inicialmente, as pessoas achavam que talvez o DPO tinha que ser alguém da área de segurança, aí o pessoal começou a empurrar para a área do compliance, aí que seja o jurídico, até vale a pena a gente debater quem a gente acha que deveria ser hoje. Eu acho que é um grupo, é um comitê, é uma área. Eu acho que um DPO sozinho, um único ser humano, não consegue dar conta do recado, porque tudo que está escrito lá no 41 não é moleza, não. Porque você recepcionar reclamações dos titulares, você dialogar com a autoridade e você ser o responsável ainda por orientar as equipes e os fornecedores sobre proteção de dados pessoais, só esses 3 itenzinhos básicos do 41 já é um trabalho bem grande para o DPO, além de que a informação a seu respeito tem que estar pública no principal site da empresa, lá no parágrafo 1º. É claro que na Europa isso é muito mais levado a sério, né? O DPO hoje, ele até pessoaliza, ele coloca currículo. Você tem uma questão assim o meu DPO, a minha DPO. Eu estava conversando com uma cliente hoje que eu estive em Washington num evento e percebi um perfil muito feminino de DPOs, uma representatividade feminina muito grande, até porque muitos estão vindo do compliance, e o compliance também tem hoje uma característica grande feminina de mulheres, e as DPAs também no mundo, também muito femininas, que são as Data Protection Authorities, inclusive a principal DPA do mundo, que é da Áustria, que é mulher. Então, dito isso, né, só contando um pouquinho mais de fofoca, né, que a gente hoje também está fazendo fofoca LGPD, né, de bastidor. O Marcel fez um comentário com vocês interessante, de que o brasileiro não lê termo de uso, sai clicando em tudo. Esse caso do FaceApp, que é interessante, recente, eu acho que ele contextualiza muito bem isso. Porque quem aqui não tem alguém da família, e aconteceu com o meu próprio marido, né, que de repente não recebe uma foto de alguém usado no FaceApp, que de repente recebe a foto e fala assim, gente, não acredito, acabou de usar e nem leu a política de privacidade. Então, case de casa, né? E aí, eu ainda falei assim, poxa, acabei de falar disso numa matéria, que coisa séria, né? Porque eu falo para os meus filhos, ai de você se fizer nudes ou se virar hacker, acaba com o nome da mamãe no Brasil, né? Tenho 21 anos de trabalho, se você fizer nudes ou virar hacker, acabei com a minha reputação, vou ter que aposentar, né, Marcel? Porque imagina se nossos filhos fizerem isso com a gente, vai parecer que aí que eu não posso ter cliente, eu não consegui nem cuidar do filho, né? Quer dizer, é aquela coisa assim que afeta, né, a sua reputação. Mas marido fazer o quê? Marido não é filho, então não posso fazer nada. Mas aqui é interessante, por quê? Porque a gente vai, é claro, passar por um desafio de escolha. Eu acho que, no final, a gente também não pode, acho que essa é uma legislação que ela tem 2 lados. Ou ela exagerar para ir por suficiência, o coitadinho do titular, e tudo poder acabar se tornando até uma indústria do dano moral, e a gente sabe que isso é muito fácil de acontecer. Curiosamente, fazendo uma pesquisa de América Latina, principalmente em países que já têm também autoridade nacional, a Argentina, né, é um exemplo, lá tem muitos casos que estão indo até para trabalhista, como a gente tem visto, né, na questão do uso da proteção dos dados pessoais. Eu não sei ainda se aqui a motivação do Brasil, acho que vai ser mais consumerista do que trabalhista, mas existe essa possibilidade. Mas se o dado pessoal é do titular e ele está empoderado, ele pode escolher usar, inclusive, um serviço que diga, você não vai ter privacidade nenhuma do seu dado, me dá aqui, eu vou fazer tudo e arregaçar o dado pessoal, e não estou nem aí, a pessoa deu, e pronto. Né, esclarecida, consciente, desde que tenha sido dito o que ia ser feito. Mas,
Se ele não seguir um procedimento, ou seja, ele primeiro exige que você baixe o aplicativo sem te apresentar a política, sem fazer privacy notice, e aí ele já começa a dizer, me dê acesso à sua câmera, ao seu álbum de fotos, para depois, no final, você ficar sabendo que o dado pode ser internacionalizado, parar nos Estados Unidos, parar em outros países, aí eu já acredito que não está atendendo ao princípio, não só da transparência, mas do respeito, da ética, há vários outros princípios, né? As técnicas, né, do impulso, né, uma coisa muito legal que por impulso já baixa rapidinho, ela atende a dois lados. Todos nós aqui sofremos hoje de impaciência. Então, também, nós sabemos que a indústria evita ficar interrompendo a usabilidade do usuário, a nossa própria navegação, te avisando e dando alertinhas e falando coisas, porque senão a pessoa vai desistir. Ela nem vai continuar, ela vai achar horrível aquilo ali. Então, assim, o quanto que hoje nós educamos de que é importante ler a regra do jogo antes de jogar o jogo, de ler o contrato antes de assinar ok, né? Essas questões são importantes. Então, os dois lados acabam tendo, digamos, culpa no cartório, né? Que é uma coisa que a gente tem que refletir. A gente não pode também tratar a sociedade de uma forma infantilizada. É lógico que se a gente estiver lidando com menor de idade é uma coisa, mas não com adultos. Não com adultos alfabetizados, maiores e capazes, né? Então, a gente percebe nessa legislação, às vezes, uma tendência natural de querer tratar adultos de uma forma infantilizada, né? E de que o grande vilão vai ser o outro lado do balcão. Eu tenho uma crítica muito grande a respeito disso. Eu não acho legal quando você lida com um menor de idade dessa maneira, mas do tipo atraí-lo para uma plataforma digital que ele nem teria idade para estar lá, e aí não é legal, mas os adultos, eles têm um dever, né? Ninguém cabe alegar a própria torpeza, nós sabemos muito bem, tem muitos princípios do direito. E aí a gente vê adultos que, de repente, acabam tendo uma situação que seria quase que um modelo da sociedade brasileira, e você diz, nossa cultura como está de segurança, né? Nossa educação em segurança, porque se vazar um dado hoje, gente, como provar que aquele dado vazou daquela empresa? Em N reuniões que a gente começa a fazer exercícios de sala de crise, alguém diz assim, PEC, nome, e-mail, CPF. Se você jogar hoje uma busca na internet, você acha de praticamente todo mundo. Tem umas bases de dados hoje que já estão tão pulverizadas e tão rodadas por aí, que como é que a gente vai gerar nexo causal, vincular o NECONCRE? Claro que é diferente, né, de uma situação que você consiga, de fato, demonstrar que saiu dali. Mas, em N situações, aí vem o desafio da lei. É uma legislação que inverte o ônus da prova. É uma legislação que exige que o controlador que faça a prova da evidência do consentimento. Então, de novo, como está com tudo tão espalhado por aí, se alguém hoje disser assim, prove que eu te autorizei, eu digo que vazou do seu escritório, você vai ter que dizer que não vazou. Como é que você vai fazer isso? Então, nisso é perigoso. É perigoso. Vamos fazer um exercício, se nós já estamos praticando uma segurança num dos dispositivos que mais tem dados pessoais sobre nós. Tem ninguém que tenha mais dados pessoais sobre nós do que o nosso celular. Ninguém. Desde coisas triviais às mais, assim, íntimas, né? Então, fazendo um exercício rápido, porque isso daqui já devia ter virado uma regulamentação da Anatel que exigisse que a campanha de segurança deveria vir de fábrica dentro de um celular, deveria ser colocada imposta por resolução da Anatel para as operadoras de celular e para as lojas que vendem celular e para os fabricantes de celular. Isso já devia estar acontecendo há muitos anos, mas aí agora chegou a lei de proteção de dados pessoais e outras indústrias e outros setores vão pagar. Mas todo mundo tem senha de bloqueio? Segura, que não é a 0000, 1234, a sua data de nascimento e nem a primeira inicial do seu nome desenhada. Todo mundo passou nisso? Passou nisso, né? Então, todo mundo tem bloqueio automático por inatividade até 5 minutos. Não pode ser 30 minutos, que dá para fazer chupa-cabra no celular.
Todos com antivírus e anti-spyware atualizado. Ambos, não é só um, é ambos. Atualizado. Você nunca aperta mais tarde, mais tarde, mais tarde. Você nunca aperta de manhã, atualizar de noite atualizar de manhã. Não, você não faz isso. Todos têm aplicativo de apagamento remoto, né? Ou habilita apagamento remoto nos celulares mais novos. O Lookout, entre outros, são aplicativos de apagamento remoto. Tem gente que já parou no segundo ou no terceiro item, já nem continua por aqui, né? Já vai ficando para trás na prova. Backup em nuvem segura. Isso, maravilha, né? Você leu lá no termo de uso que a nuvem disse que ela é segura, que ela garante criptografia da nuvem. Lógico. Tem segura pero no mucho, né? Sabe o número e-mail para bloqueio imediato do seu chip sem ter salvo só na agenda do celular. Com toda certeza você sabe isso para bloquear imediato, não deixar um bandido ser você por aí. Que é o crime de identity thief, de furto de identidade. Nenhum de vocês está querendo que alguém fique pedindo dinheirinho em seu nome para os seus amiguinhos no celular. Porque se você é uma pessoa muito querida, né, com certeza você vai ter um problema de ter que devolver dinheiro para os seus amigos, porque eles vão sofrer golpe. Tem fator duplo de autenticação, né, nos aplicativos, para não sofrer a mesma coisa que outros aí, inclusive ministros, sofreram ultimamente. Então, maravilha, né? Se talvez a gente já estivesse nesse nível, a gente poderia se preocupar um pouco menos. Agora, imagina, eu não vou fazer o terrorismo jurídico que o Marcel comentou de falar de multa, não, mas a probabilidade disso acontecer, de ter vazamentos, isso aqui serem celulares, inclusive corporativos, né? E aí vaza dado pessoal, e aí agora tem uma multa, literalmente animal, né? Se vazar dado pessoal, eu não estou falando do uso que não está conforme a finalidade, nem nada, estou falando com é um vazamento, né? Que vem rolando toda semana quase um vazamento, né? E vazamento, gente, se uma autoridade não tomar providência quando tiver um vazamento, imagina então. Porque vazamento é sempre assim a máxima potência, né? Se vazou, que já significa o quê? Que você não está cuidando direitinho. Você não está cuidando da casinha. E os nossos escritórios de advocacia, gente, estão como? Estão protegidos? Porque imagina, né? Cai a casa se vazar um negócio de escritório de advocacia. A gente fez campanha na semana passada lá no escritório, porque a gente está contratando muita gente, tá? E eu digo, gente, eu vou deitar, boto a cabeça no travesseiro e fico paranoica. Me dá suadeiro. Dizer, meu Deus do céu, não pode vazar nada aqui. A gente tem um procedimento, as nossas máquinas têm pasta criptografada aqui no desk, nós temos metodologia de sair do cliente, antes de sair do cliente, por procedimento, a gente já joga tudo que você capturou do cliente na nuvem, a gente não sai com nada em máquina, nada, é máquina burra, porque a gente está indo capturar um monte de coisa de cliente. Hoje, quem é que garante, concordo com o Marcelo, você está em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil, você sair e levar seu celular, e levar seu notebook, e aí... E já estiver vigorando a lei, e você é uma PJ, você vai ter que fazer reporte, você vai ter que atender o 48, e você fazer reporte de que teve um vazamento, e você é uma grande consultoria, uma banca jurídica, um contador, tá? Uma profissão, um médico, tá? Uma clínica, isso daí é tiro na cabeça da reputação. Então, nós temos que estar preocupados. A OAB devia estar fazendo campanha sobre isso. Quem deveria liderar a campanha sobre cidadania, conscientização de proteção de dados pessoais, inclusive no nosso próprio setor? Não é aprender a digitar botãozinho de processo eletrônico. Como advogado e dever de sigilo, é aprender a ter segurança de informação. Essa é uma legislação que dá para fechar a portinha, né, se tiver que pagar multa. Grandes empresas talvez não, botam um seguro de cyber. Nós devíamos estar estudando o seguro de cyber muito mais do que estudamos o do DNO. Né? Não é, Maiara? Então, vamos falar desse assunto também aqui no painel, não é verdade? Né? Porque imagina nós, sociedade civil ainda, a advocatícia vai para o nosso patrimônio pessoal. Imagina, meu marido morre e pagar 50 milhões de indenização, de multa, não é verdade? O que a gente faz, Marcelo? Já pensou? O que é isso? Em patrimônio pessoal, se a gente ainda fosse sociedade limitada, não é? Nós não somos. Escritórios de advocacia não são, lembrem disso, né? É um problema seríssimo na nossa profissão. Bem,
Então, a gente tem que fazer essa ponte no tempo. A gente começa lá em 1990 com o CDC, essa é um raciocínio natural que vai ser feito no ano que vem, quando entrar em vigor a lei. Passamos por decreto do comércio eletrônico, passamos por marco civil da internet, chegamos na nossa legislação de proteção de dados pessoais. Então, assim como, em alguns casos, que a autoridade europeia foi aplicar multas e o multado disse, mas ainda não deu tempo de implementar tudo. Ele disse, como assim não deu tempo? 70 anos, né? Aqui, talvez use o argumento, se você não tiver sido uma startup que acabou de nascer em 2019 ou 2020, talvez use o mesmo argumento dos últimos 30 anos de existência, ainda mais dependendo do porte da instituição. Tem muitos princípios comuns do Código de Defesa do Consumidor com a legislação de proteção de dados pessoais. O princípio da educação, que está no CDC, da informação, da transparência, da boa-fé objetiva, da segurança, da vulnerabilidade do mais fraco e da facilitação da defesa. Então, esse diálogo de fontes, né, ele é muito importante. Nós não podemos esquecer, como juristas, que a gente não estuda só a última lei que chegou. Existe intersection, né? Entre as legislações, né, e elas se conversam, e vai ser muito aplicado esse diálogo, né, das leis. Eu estou com um foco aqui, né, daria para falar com outras, né, puxar para outras verticais, não quero dizer que se trata só de dados pessoais de consumidor, mas é porque vai ter algo de um apelo muito grande no ano que vem. Então, como você trabalha, né? Uma coisa que eu queria deixar de mensagem, todos que quiserem trabalhar com esse assunto, vamos trabalhar com esse assunto. O Brasil é muito grande, tem muita empresa, de todo tipo de porte, está faltando advogado para trabalhar com isso, está faltando especialista mesmo, temos que estudar muito. O projeto ele começa sempre com quase como se fosse botar a instituição no divã. Eles têm que fazer, assim, uma análise, né? Preciso entender quais são os dados pessoais que aquela instituição trata, né? O tipo de dados coletados, né, que são os tratados. E se eu tenho dados pessoais sensíveis, se eu tenho dados pessoais de menores de 13 anos, por causa do artigo 14, que exigiriam, quando menor de 13, a autorização, né, o consentimento sendo expresso do seu responsável legal, o que faz com que as instituições de ensino, agora, nesse semestre, estejam muito preocupadas em atualizar contrato de matrícula, porque já vai ser o que vai estar vigorando no ano que vem, quando a lei iniciar em agosto, né? É o matrícula que assina agora, esse ano, em setembro, outubro, novembro. Então, eles estão correndo para isso daí. Com um desafio, há muita gente que assina matrícula, é responsável financeiro, não é responsável legal. A lei só usou o termo responsável legal. Aí já começou um debate, né? Se o responsável financeiro poderia ou não poderia assinar o consentimento do tratamento de dados pessoais. Aí foi o que o Marcel disse. Não o consentimento, vamos tratar com as outras hipóteses de exceção, cumprimento de contrato, todas as outras. Mas esse cliente de instituição de ensino, ele está muito ressabiado, ele está traumatizado com a lei do bullying, e de que às vezes tem um pai, uma mãe querendo processar a escola por isso ou por aquilo, então ele está querendo tal consentimento. Ele, assim como se o consentimento fosse um selo de garantia, né? Do que ficar nas exceções, daquela sensação de que se eu estou só na exceção, parece que eu não tenho tudo que eu devia ter. Então, ele quer correr atrás do consentimento do responsável. Aí a gente mapeia os tipos de tratamento, as finalidades de uso e traz as bases legais, que é isso que estava sendo comentado. Qual a minha base legal, minha justificativa jurídica para tratar o dado? E isso aqui, gente, não tem mais fim. Porque não é chegar na conformidade em agosto de 2020, é começar a ficar na conformidade daí para frente. Então, muitas instituições vão ter que trabalhar um PDCA, de quanto em quanto tempo eu vou conseguir atualizar, quanto inovação eu faço, quanto novo projeto, por isso traz o conceito do Privacy by Design, que é cada novo projeto poder iniciar o projeto já conseguindo trabalhar os pilares de privacidade desde o início do projeto, né? Senão, às vezes, dependendo de empresas, às vezes em 6 meses, 1 ano, ela já não está na conformidade. Tem vários tipos de titulares.
Acionista é um titular. Um contrato societário com dados de acionistas naquele contrato social, como o nosso de advocacia, que é o contrato de a sociedade advocatícia, onde ele estiver armazenado, já é uma base de dados pessoal, porque ele reúne ali já dados pessoais escritos naquele contrato, não importa se a minuta está física em papel ou digitalizada e guardada no ERP, por exemplo. Aí eu já passo a ter duas bases pessoais, a do papel e a guardada física. Um candidato para uma vaga. Se vocês têm no portal um trabalho conosco e alguém se cadastra por ali, ali já é um input, uma entrada de base de dados pessoal. O que eu faço com ela? Aonde ela para? Eu guardo ela por quanto tempo? Em princípio, onde está o meu aviso, né, relacionado ao tratamento daquela base de dados pessoal? Ela tem que, pelo menos, ter um ciclo de vida e um descarte seguro. Não pode vazar. Né? Então, são cuidados que a gente vai trabalhando. Cliente PJ, com dados de pessoa física, né? Que é aquela empresa unipessoal, por exemplo, que tem uma característica muito forte de PF, o colaborador, o consumidor, o menor de 13 a 18, o menor de 13, o PJ que trabalha para a gente e o visitante, que simplesmente passou pela porta e a gente capturou foto, RG, CPF, às vezes faz até biometria, reconhecimento facial. Tem visitantes, às vezes, em locais no Brasil, visitei uma indústria de alumínio no Pará, que pede o seu tipo sanguíneo, porque se você tiver um piripaque lá, é tão longe do hospital, que você tem que dar o seu tipo sanguíneo antes de visitar, caso precise ter algum tratamento da pessoa localmente, né, no postinho de saúde. Bem, tem instituições, gente, que tem creche, que faz campanha de vacinação. Então, aí ela passa a ter, ela acha que ela não tinha dado de criança pequenininha e descobre que ela tem. Então, imagina como é que é esse tipo de trabalho. Eu aqui não vou fazer leitura de artigos, o Marcelo já falou muito bem sobre consentimento, mas eu queria comentar que a própria lei diz que ele tem que ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade, porque o ônus da prova de que o consentimento foi obtido, ele é do controlador. Então, olhe só como é que a legislação já deixou muito claro de quem é o ônus. Quem é que tem que provar? Então, é uma legislação de evidência. Como que eu faço ônus da prova de consentimento? Na hora em que você tem muitas relações hoje verbais, entrei dentro de um shopping, hoje tem shoppings que por câmera já pega até vigilância e reconhecimento facial para poder depois fazer precificação de qual é a loja que eu vou cobrar mais por volume de pessoas passando na frente da loja. Hoje tem vitrine de loja que você pega com câmera para o lado da vitrine e pega reconhecimento facial para ver a cara da pessoa olhando para a vitrine para saber qual produto que a pessoa estava olhando. Se eu anonimizar, é uma coisa, aí não é o dado pessoal. Mas se eu quero mesmo, e quero aquele rosto, e vai que ela entrou na loja, e quero cruzar, e quero bater com o CPF, tá? Então aí já começa a ter situações que até fica difícil justificar no legítimo interesse, né? E o acesso que o titular tem que ter pelo artigo 9º é um acesso, e a gente usou uma palavra, agora eu não lembro, Marcelo, se na GDPR tem essa mesma palavra, de cabeça eu realmente não lembro, apesar de já ter lido muito, a gente usou uma palavra muito específica na lei brasileira, que a gente tem que dar a informação sobre o tratamento de dados de forma clara, adequada e ostensiva. Qual o entendimento de vocês sobre ostensivo no Brasil? O que uma autoridade entende sobre ostensivo? Que tem que falar pouco ou falar muito? Que tem que estar o quê? Demais, né? Super overdose. O que é ostensivo para a autoridade brasileira? É assim, tipo, quase enchendo o saco do cliente, na verdade. Não é insuportavelmente, manda mensagenzinha, aí fala com ele na outra portinha, tipo, por onde o cara passar, você avisa ele daquilo ali. Não é isso que quer dizer ostensivo? Eu não consigo lembrar se em inglês na GDPR eles usam ostensivo, não lembro qual que é a palavra. Estão ouvindo? Aqui. Esse ostensivo, na verdade, tem a ver com as práticas de mercado
principalmente do setor de internet, que, vamos dizer assim, coloca o termo de uso na 15ª página, embaixo do link, que você tem que brincar de esconde-esconde para encontrar. É um ostensivo, mesmo, menos no sentido deste de encheção, né? E muito mais no sentido, olha, as informações têm que estar fácil acesso, assim, ostensivamente tem que estar na minha cara. Está aqui, você quer saber onde está a política? Ela está aqui, está na primeira página, tem que estar em destaque, você tem que dar transparência. O que é um problema, só para puxar o seu gancho e já te devolver a palavra, você vê hoje, isso é uma coisa que ninguém presta atenção por conta dessa demonstração empírica de que ninguém lê termos de uso e coisas do tipo. Tem uma série de aplicativos que todos vocês aqui dentro, eu também usamos, que os termos de uso deixam claro o quê? Que existe um software embarcado ali que vai compartilhar dados com outra empresa parceira daquele aplicativo. Eu falo, nossa, eu não sabia que a empresa X coletava os dados porque eu uso o app Y. Pois é, deveria saber. Agora a pergunta é, como que eu deixo isso mais ostensivo? Tem que ficar um pop-up na minha cara? Tem que ficar mais claro? Então a ideia foi essa, era para se contrapor à ideia de obscuro, vamos colocar assim. Aquelas letras miúdas, né? O que passou batido, disfarçadinho, mas é uma palavra muito... é uma palavra assim que ela pode ser usada contra você no tribunal. Muito facilmente, né? E tem que ter muito cuidado, porque ela é uma palavra de execução, gente, criativa. O que eu quero dizer é que ela depende de como você vai solucionar isso na interface. Ela não é uma questão de como você escreve isso num documento, né? Ela é um trabalho conjunto do jurídico com o marketing, às vezes do jurídico com quem faz layout da loja, né? Será que naquela farmácia que a Luara comentou, significa que eu vou ter que botar uma placa aqui atrás, vou botar uma testeira na frente do balcão, QR Code, conheça a minha política de privacidade, né? É um ostensivo no sentido do pensar, é um legal design thinking, né? Ou seja, a gente pensar criativamente aonde que eu resolvo para colocar aquele awareness, aquele aviso para cumprir aqui com essa palavrinha que ela é capciosa, né? Nesse sentido assim de capcioso. Porque às vezes a gente como advogado acha que se eu tiver escrito isso num parágrafo em algum lugar eu resolvi. E essa legislação ela tem esse desafio. Por isso que ela é multidisciplinar. Ela tem uma questão que eu vou ter que resolver com questões de solução técnica, tem uma hora que eu tenho que resolver de uma visão mais de marketing, mais criativa, que é como que eu trabalho a informação no display, tem uma hora que eu tenho que resolver com a melhor redação possível, porque tem que ser claro e objetivo, não dá para ser juridiquês, né? Não é para juiz ver, né? É para o titular entender, e são essas questões que a gente vai ter que trabalhar com toda certeza, né? E aí é interessante porque a legislação, ela traz os direitos. Eu quis só escrever aqui o artigo 18, porque a gente falou muito sobre o que a lei traz, né, a legislação traz, e ela fala de alguns direitos que ainda estão um pouco desafiadores. Queria só deixar para a reflexão de todos que um desses direitos que a gente ainda não tem muito hábito de estar respondendo ou atendendo é o da portabilidade dos dados, que tem gerado muito debate na União Europeia. Pela minha tese de doutorado ter sido em inteligência artificial, a gente já discutia construir bases de dados para machine learning, que precisa de muito volume de informação para fins de aprendizado, né, da máquina, do algoritmo aprendiz, de que você tem que segregar, separar a base primária, que pode ter riscos de dados pessoais, de uma base secundária, que você tira o aprendizado da máquina e aquilo pode ter uma captura de propriedade intelectual, ou seja, pegar laranja, tira o suco e deixa o bagaço. O bagaço, nesse sentido, é o dado pessoal. Deixa o bagaço para lá. Então, será que numa relação, quando a gente aprende sobre alguém numa relação, eu atendo muitas pessoas, eu já sei que aquele freguês gosta de café sem açúcar, que gosta disso, que gosta daquilo, quer dizer, numa relação de atendimento, podia ficar tudo na memória do aquele que atende, né? Isso não deixa de incorporar fundo de comércio. Eu estava falando com algumas concessionárias de veículos, e eles entendem que base de dados sobre clientes é fundo de comércio. Tem um grande valor. Eu conheço essa pessoa há 20 anos. Eu sei todas as suas características, né? Às vezes a pessoa conhece do avô, do pai e do filho. Está pegando terceira geração, né? Já de cliente. A relação advocatícia é assim também. A de médicos também é assim, né? Você vai cuidando assim de gerações
de uma família. O aprendizado a respeito de alguém é uma base de dados incorporável para aquele que aprendeu, ou é uma base de dados que eu teria que eliminar se for solicitado apagamento? Né? Ou seja, ela fica para quem? Né? Então, há um entendimento, né? Aí é uma discussão de que aquilo que eu aprendo fica com quem aprendeu, logicamente, né? Know-how, incorporação de aprendizagem, tudo isso. Então, você segrega, você separa. Então, essa história da portabilidade do apagamento são questões aí para serem trabalhadas com estratégia. Há uma questão na lei que é operacional. Lei é operacional, checklist, tem que cumprir esse artigo, vamos botar ali. Outra coisa é a lei estratégica. O que vamos fazer com essa informação no futuro? Vou separar, vou guardar, preciso dela, quero eliminar, ela gera um risco, né? E aqui é um último slide, né? Eu queria mostrar assim para vocês, que é aquela história do DPO, né? Nós não vamos debater aqui porque sofreu veto do presidente, aquela história do conhecimento, né, jurídico e de proteção de dados pessoais, apesar de que o próprio regulamento europeu, a GDPR, traz exigência de conhecimentos específicos sobre proteção de dados pessoais do DPO. Mas aqui gerou polêmica, ficou parecendo que era reserva de mercado, né, de que nós, advogados, queríamos incorporar, né, o DPO exclusivamente. Eu entendo que, com toda certeza, é uma atividade que exige muita responsabilidade. A pergunta que todos fazem é como fica justamente a possibilidade de responsabilização, né, de quem assume a posição de DPO. A legislação não trouxe uma responsabilização civil, criminal do DPO em si dentro da lei, né? Acaba sendo algo que pode acontecer de responsabilização em termos de negligência, né, do cargo na execução da sua função. A GDPR traz uma proteção, na verdade, para o DPO, para o encarregado, de que ele não possa ser demitido, né, no exercício da sua função. Isso é muito claro no regulamento europeu, porque senão é aquela coisa, né, gente? Qualquer coisa manda matar o emissário, né, que é aquele que leva a mensagem, né? Qualquer coisa, a culpa foi do DPO, demite o DPO. Então, até mesmo porque ele pode ter que fazer um papel difícil, né, de apontar algumas coisas. Aqui ficam as multas, o Marcel já falou muito bem. Algumas das providências podem afastar multa, está no parágrafo 1º, incluindo tudo que for feito, né, para ficar em conformidade, e a capacidade de agir rapidamente para mitigar danos, né? Então, acho que os clientes eles têm que ler muito mais o parágrafo 1º do que o da multa, né? Que é o como eu afasto a multa, né? Como eu mitigo a multa, quer dizer, o que eu posso fazer para atender o que está no parágrafo 1º. Eu gosto muito do inciso 8º, que é a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar dano voltado ao tratamento seguro e adequado dos dados, né, em consonância com outros. Então, você olhando ali o que está escrito aqui, ajuda bastante a afastar uma aplicação de multa. Lembrando, como aqui poderiam ter instituições públicas, as instituições públicas, pelo parágrafo 3º do 52, não estão sujeitas à aplicação dessa multa financeira, nem a multa diária, prevista pela legislação, né, aplicada pela autoridade nacional. Então, as demais penalidades, sim, mas não a multa financeira, ela não aplica para a administração pública. Aí, às vezes, quem é empresa pública e sociedade de economia mista fala, ai, que bom, estou livre, né, da multa financeira. Não é bem assim. Porque pelo 24, parágrafo único, essas instituições, se elas estiverem atuando em regime de concorrência, elas têm o mesmo tratamento de pessoa jurídica de direito privado particular. Então, você pode ser um banco totalmente público e, sim, tem que pagar a multa porque está em regime de concorrência, conforme 173 da Constituição, né? Então, o sistema S é a mesma coisa, né? Então, não é que aplicaria essa isenção. E aí, só para a gente ver a similaridade da legislação com o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o artigo 43,
que diz que o agente de tratamento só não será responsabilizado quando provar ali no inciso 3 que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Então, a gente vê aí que realmente, de novo, na legislação, a gente identifica momentos em que prova, a palavra prova, evidência, prova, aparece muitas vezes nessa legislação. Alguém fala prova, lembra do advogado, já repararam nisso? Né? É um raciocínio contínuo, assim, prova, evidência. O único problema é lembrar dele só depois que acontece. Que aí, às vezes, você não preparou o ambiente para poder ter a prova, poder ter a evidência, que é a necessidade do trabalho anterior. Aqui é só o quadro resumo, né? Então, é a legislação que exige um trabalho de solução tecnológica, de revisão, elaboração de contratos, normas políticas e um trabalho de atualização educacional. E aqui é um pouco o projeto, gente. Isso aqui é para a gente fechar. Hoje em dia, né, se vocês quiserem trabalhar com esse tipo de atividade, você vai acabar tendo que ajudar o cliente a fazer a fotografia, que é o assessment, né? Depois ajudar o cliente a implementar as melhores práticas, para ele poder estar em conformidade com a legislação. Aí vem a gestão, que é depois que a lei começa a vigorar, como é que eu continuo na conformidade, e você pode, de repente, ajudar um cliente para tirar uma certificação. Na União Europeia já tem certificação GDPR, né, inclusive da própria RINA, que faz a certificação da ISO, tem certificadoras canadenses também já certificando GDPR. Há uma expectativa que vai chegar uma certificação assim de empresa, né, que não é certificação de profissional, mas de empresa no Brasil. Provavelmente nos próximos 2 anos deve chegar algo assim, que nem tem outras certificações, como de qualidade, de segurança, de riscos, né, e assim por diante. E aí você fecha o projeto. Eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que esse trio, né, eu, a Maiara e o Marcel, tenhamos conseguido atender a expectativa do painel, né. Muito obrigada.